alta e fixa, como uma escada, por exemplo. Suba nesse lugar e agora a única coisa que você pode fazer é rezar. E se tudo der certo, parabéns, você sobreviveu. O Jim Carrey recebeu uma ligação avisando que ele só tinha 10 minutos de vida. Isso aconteceu quando ele estava no Havaí. A sua assistente ligou avisando que a Rússia tinha soltado um míssil que ia cair exatamente onde ele estava. Dali 10 minutos. Ele e outras pessoas da ilha também receberam essa mensagem falando para encontrarem abrigo imediatamente. Ele então tentou ligar para sua filha, mas ela não estava atendendo. E percebendo que só tinha mais 10 minutos para viver, o Jim caminhou até a praia para olhar as ondas. E passou os próximos minutos pensando em quão grato ele era pela vida que viveu. E ficou muito feliz, mesmo sabendo que esses seriam seus últimos momentos. Só que era um alarme falso. Não tinha míssil nenhum indo até o Havaí. What did you do when you found out that it was a fake missile test? Then I got pissed off and heads rolled. Crianças que compraram coisas bizarras com dinheiro dos pais. Uma mãe deixou seu filho de 4 anos usar o seu computador depois que o iPad dele descarregou. E enquanto tava no notebook, o menino conseguiu entrar na conta da Amazon da mãe. E como ele adorava picolés do Bob Esponja, pediu 918 deles. Quando os picolés chegaram na casa, a mãe ficou em choque. Porque eles não só não tinham espaço pra guardar, mas também porque ele tinha gasto 15 mil reais no cartão de crédito dela pra comprar eles. 6 anos atrás, um menino da Austrália brigou com a mãe dele. E por isso roubou o cartão de crédito dos pais e comprou uma passagem pra Bali, na Indonésia. E por incrível que pareça, ele conseguiu pegar o avião e ficou 4 dias no país num hotel 4 estrelas sem ninguém perceber. Tudo isso aos 12 anos de idade. Atletas que foram pegos roubando. Esse goleiro correu pra longe da sua rede pra tentar salvar uma bola. Mas ele errou e acabou não voltando a tempo pra defender. Então ele fingiu desmaio pra disfarçar. Os médicos correram pra socorrer ele até perceberem que ele tava fingindo. E aí ele ganhou cartão vermelho. Em um campeonato de golfe, um jogador chamado Patrick Reed estava jogando na areia. E no golfe, quando você tá jogando na areia, é proibido encostar o taco no chão. Porém, quando ele tava praticando, sorrateiramente afastou a areia para conseguir um ângulo melhor na bola. Esse último caso não deu muito certo, mas um jogador de futebol americano tentou subornar um árbitro dando uma nota de $1 para ele, como uma piada. Só que a NFL não achou nenhuma graça e multou ele em $20 mil. É por isso que a Torre de Pisa nunca vai cair. A Torre de Pisa começou a entortar em 1178, logo que começou a ser construída. E isso acontece porque construíram ela num solo que tem uma mistura instável de argila e areia, que não aguenta o seu peso de mais de 14 mil toneladas. A inclinação da torre foi piorando, até chegar em um ângulo de 5,5 graus em 1990. Por isso, o governo italiano fez um projeto para estabilizar ela em 2001, em que os engenheiros reforçaram a base, usando pesos e escavando em lugares estratégicos. E assim, eles conseguiram diminuir a inclinação dela em quase 4 centímetros. E por isso, apesar de o terreno ser instável e até ter derrubado outros prédios no lugar, os cientistas dizem que ela vai ficar em pé por pelo menos mais 200 anos. Crianças geniais que deram as melhores respostas em provas. Perguntaram pra essa criança o que ela queria ser quando crescesse. A criança então fez esse desenho e disse que queria ser igual à sua mãe. Mas calma, porque isso aqui na verdade é uma pá e ela trabalhava numa loja de material de construção. Causa: o Josh treina piano todos os dias por 20 minutos. Qual o efeito? Ele é um puta nerd. O Bob tem 36 barras de chocolate. Ele come 29. Com o que ele fica? Diabetes. O Bob fica com diabetes. A pergunta era: escreva um exemplo de risco. E a pessoa respondeu: isso. É um risco. A pergunta pra essa criança era: escreva 3 coisas que você quer fazer no futuro. Primeiro, arrumar uma namorada. Segundo, beijar a minha namorada. Terceiro, dominar o mundo. Você conhece a teoria do William Shakespeare? Ele ficou famoso por escrever Romeu e Julieta em 1591 e falecer em 1616. Mas essa teoria diz que ele talvez não tenha falecido de verdade. Sabe a atriz Anne Hathaway? Esse aqui é o marido dela. E ele tem uma certa semelhança física com William Shakespeare. Os olhos, o nariz, a boca e até o sorriso são idênticos. Mas é aí que o negócio começa a ficar esquisito. Porque o nome da esposa do William Shakespeare era exatamente Anne Hathaway. Há 400 anos atrás. A parte mais bizarra é que antes de morrer, William Shakespeare virou pra esposa e falou: eu te amei na minha primeira vida e eu vou te amar na minha próxima vida. E muita gente tem certeza de que um é a reencarnação do outro. O que vocês acham disso? Coisas rosa na natureza. Louva-a-Deus rosa. Ele é conhecido como louva-a-Deus orquídea porque ele é igualzinho uma flor. Essa praia é naturalmente rosa. Ela fica em Bahamas e é assim por causa de alguns corais que tem essa cor. Mariposa rosa. Ela é linda, mas tem uma mais bonita ainda que se chama mariposa rosada de Maple. Ela é muito fofa e o nome científico dela é Diocampa rubicunda. Eu achei o nome engraçado. Uma lesma do mar rosa. Folhas de planta cor de rosa. Árvores naturalmente rosa. Gafanhotos rosa. Existe um lago na Austrália que é rosa.
Você pode nadar, mas não bebe essa água, tá? A única raia rosa encontrada na Austrália em 2015. Estrela do mar rosa, literalmente o Patrick. Mais uma planta rosa. Centopeia rosa. Abacaxi rosa, eles são geneticamente modificados, mas ele é bem legal. E por dentro ele é rosa também. Como o espelho sabe o que tá atrás do reflexo? Vários vídeos viralizaram na internet essa semana de pessoas colocando pedaços de papel tampando a visão do espelho. Mas ainda assim ele refletia o que estava atrás do papel. Vendo de lado, esse objeto ainda aparecia por completo. Mas por que isso acontece? Isso acontece por causa de uma coisa chamada raio incidente. O objeto reflete a luz e essa luz é refletida do objeto até o espelho, que então reflete para os nossos olhos. E assim a gente enxerga. O ângulo desse raio incidente é sempre o mesmo quando ele sai do espelho. Por exemplo, se o meu celular fosse um espelho e eu cobrisse o meu rosto, eu ainda veria a parte de baixo do meu corpo, porque esses raios ainda chegariam nos meus olhos. Faz sentido? Talvez eu tenha complicado mais ainda as coisas. Esse problema de matemática tá viralizando porque as pessoas não concordam em qual a resposta. Um professor colocou essa conta aqui na lousa. 2 alunos mais inteligentes resolveram tentar fazer essa conta. E colocaram essa conta na calculadora, só que até as calculadoras não concordavam em qual a resposta. A primeira calculadora estava resolvendo os parênteses primeiro. 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1. A segunda calculadora estava fazendo diferente. Fazendo primeiro a divisão. 6 dividido por 2, 3. 2 mais 1, 3. 3 vezes 3, 9. Só que simplesmente ninguém concorda em qual a resposta certa. Só que, obviamente, existe um jeito certo de fazer essa conta e ninguém concorda em qual é. Então, se tiver algum professor de matemática vendo isso, fica à vontade para resolver essa conta, por favor. Esse homem entrou no toboágua e passou pelo maior medo de todo mundo. Ele começa o vídeo entrando no toboágua e tudo acontece normalmente. Só que é aí que isso aqui acontece. Quando ele chega nessa curva, ele simplesmente para de descer e fica travado no tobogã. Ele tentou ajudar a situação e se jogou pro outro lado, e isso funcionou. Só que só por um tempo, porque alguns segundos depois ele voltou a ficar preso. E eu acho que esse é literalmente o maior medo de todas as pessoas que entram nesse tipo de brinquedo. Porque além da claustrofobia, dá medo de alguém começar a descer em cima de você e te esmagar. No final, o segurança do parque aquático percebeu o que estava acontecendo e resolveu tirar ele dali. Ele precisou abrir o toboágua pelo lado de fora para conseguir recuperar ele. E aí ele finalmente saiu com segurança, mas eu acho que ele nunca mais entrou nesse brinquedo. As coisas mais insanas que pessoas já fizeram nos próprios aniversários. Porque hoje é meu aniversário. Esse homem da Alemanha tem o recorde mundial de aniversário mais longo do mundo, que durou 46 horas. Ele fez isso passando o aniversário dele inteiro em um avião, cruzando fuso horários diferentes em países diferentes. Próximo, um homem na Austrália teve o recorde de bolo de aniversário mais não saudável do mundo, quando ele criou um bolo que era feito de 6 hambúrgueres, batata frita, nugget, 3 pizzas grandes e KFC. Ele tinha 54 mil calorias e ele comeu tudo. Em 2019, um homem ganhou um processo de $450 mil contra a empresa que ele trabalhava porque ele saiu mais cedo do trabalho quando fizeram uma festa surpresa pra ele. Ele disse que odiava festas surpresas e não queria uma. Feliz aniversário pra mim, eu acho. Fotos que mostram que a gente tá completamente fudido. Essas crianças em um escorregador e absolutamente todas estão no celular. Uma loja de móveis super cara da Zara e um morador de rua vivendo na frente da loja. Uma propaganda em uma igreja. Uma obra de arte. Uma cabrinha tentando comer grama sintética. Um ensaio fotográfico acontecendo e simplesmente um morador de rua dormindo do lado e ninguém ligando. Um acessório de mochila que é a prova de bala. O meu de assalto é tão grande que eu tô pensando em comprar um desse e usar, sei lá, de sutiã. Um garotinho na praia usando um óculos de realidade virtual. Isso aqui é um monte de criança na frente do Coliseu usando óculos de realidade virtual. Às vezes eu me arrependo um pouco de trazer tanta informação pra vocês. Às vezes é mais legal ficar burro. As pessoas estão tendo que morar nessas casas, mas você não vai acreditar em quanto o aluguel custa. Mais de 220 mil famílias em Hong Kong estão tendo que morar em casas que parecem caixões. Vídeos que estão viralizando mostram que cabe uma TV e uma cama. Pra guardar as roupas, eles têm que usar ganchos porque não cabe um armário ali. Várias dessas casas têm grades de metal separando uma unidade da outra. E muita gente diz que eles teriam mais liberdade e espaço na prisão. Isso porque, para fazer isso, eles dividem um apartamento pequeno em 30 mini casas e cobram o equivalente a R$ 1.600 de aluguel de cada uma. Esses lugares antes eram reservados a imigrantes pobres que vinham da China, mas hoje viraram a casa permanente de milhares de famílias, já que Hong Kong virou um dos lugares mais caros para se viver. Sites bizarros que vão curar o seu tédio. Primeiro, essapessoanãoexiste.com. Esse é um site em que cada vez que você atualiza a página, uma foto de uma pessoa extremamente realista aparece, com o detalhe de que nenhuma dessas fotos é real, todas elas são feitas por inteligência artificial. Próximo, papertoilet.com. Esse site é literalmente um rolo de papel higiênico. E conforme você rola a página pra baixo, você vai tirando
esse papel higiênico do rolo. Zoomquilt.org. Esse é um site que você consegue tirar o zoom infinitamente de uma imagem. E você pode ficar lá por horas e ele não vai parar de criar coisas novas. Pointerpointer.com. Esse é um site que não importa onde você clique na tela ou onde o seu mouse esteja, ele vai encontrar uma imagem onde alguma pessoa esteja apontando para esse lugar. E mesmo que você movimente o seu mouse um pixel, ele vai mudar a imagem. Recordes mundiais que nunca vão ser batidos. A maior distância que um avião foi puxado por um homem. Esse aqui é o Kevin Fest. Em 2009, o padre canadense puxou sozinho esse avião aqui, por uma distância de 8,5 metros. O peso do avião era mais de 190 mil quilogramas. Com isso, ele bateu esse recorde mundial que provavelmente nunca vai ser batido. Ele começou sua jornada puxando coisas pesadas quando em